Graça e paz, minhas irmãs e meus irmãos, que as bênçãos celestiais vindo diretamente do trono do Pai seja revelado para vocês através da palavra, porque todos nós sabemos que este livro chamado Bíblia nunca foi a palavra, mas a palavra se fez carne. A palavra no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, meus amados irmãos, você que tem a sua fé estruturada, enraizada no espiritual e não no físico, vamos a mais um vídeo sobre o final dos tempos. Jesus veio para anunciar a sua segunda vinda. Então, a vinda do Messias, na verdade, é anunciada desde o começo. Lá atrás, quando ele transgrediu, ele perdeu a sua comunhão com Deus. Aí começou o trabalho de Deus para restabelecer o homem com Deus. Adão e Eva, eles estavam num lugar salvo até quebrarem o mandamento, até saírem do paraíso e vierem para o Aion, porque o mundo é dividido em vários Aion, até o sétimo céu. Então, desde o começo, quando Adão fez aquilo, começou o trabalho de Deus, que é a sua escatologia, que é a sua vinda aqui na terra para restabelecer, que foi no ano 70. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as profecias antes do nascimento do Messias. Vamos lá no Testamento. Malaquias é um profeta que teve a missão de anunciar o fim dos dias. E a pergunta que eu faço para os pastores é: será que Malaquias estava falando sobre o fim do planeta ou o fim de uma era? É isso que nós vamos ver junto nessa mensagem. Vem aqui junto com o Misael Honório, que aqui não tem enrolação e aqui nós não cobra também. Amados irmãos, para se entender plenamente o ministério de Jesus, de Nazaré, nós precisamos voltar lá no passado para poder entender o presente do Messias. Principalmente quando ele anuncia a segunda vinda no final dos tempos. Então você pode abrir o seu livro aí, histórico, no livro de Malaquias, sendo que antes de Malaquias, vários profetas falaram sobre o fim dos dias. E um deles foi o Isaías antes de Malaquias. As profecias de Isaías faziam com que os judeus, os israelitas, entendessem que o futuro deles seria algo glorioso, sendo que Malaquias, que veio atrás, após Isaías, trouxe ao mundo daqueles dias o terror daqueles dias, que seria o dia da vingança do Senhor contra Israel. Devido a esse fardo pesado, Malaquias ficou conhecido como profeta da amargura, o profeta da destruição, no fim daqueles dias. Por isso que em nossas mensagens, aqui do Misael, eu sempre procuro trazer ao entendimento de vocês o contexto. Eu estou trazendo para vocês o contexto da era, do tempo, que é o tempo do profeta Malaquias. Então vamos contextualizar, porque quando nós olhamos para o passado no Antigo Testamento, mas nós temos a certeza que a vinda do Messias seria a vingança de Deus sobre Israel. De acordo com a data da sua vinda, que para nós hoje é passado, mas naqueles dias que foi profetizado, estava profetizado que veria no futuro. Diria que a nação de Israel, do tempo de Malaquias, a história de Israel, desde a sua fundação no mundo, parece que a nação de Israel, através da sua obstrução e desobediência incorrigível, havia renunciado o favor divino.
e nos trouxe não apenas indignos, mas incapazes às glórias prometidas pelo Eterno. As promessas de Malaquias, querido, estão carregadas de maus presságios. E o Senhor estava prestes a abandonar a terra. Vocês vão entender o que eu estou falando. Tudo que Deus tinha contra Israel ficou registrado nesse livro. É como se fosse um advogado. É como se ele fosse um advogado pedindo punição para Israel. Ou um terrível impeachment dos escolhidos, que era a nação de Israel. A longa acusação do Eterno era sacrilégio, hipocrisia, desprezo contra o Eterno, infidelidade conjugal, perjuro, apostasia, assassinato, tudo feito por Israel. Quem foi que matou o Messias? E se diziam inocentes. Quando eles ouviam o profeta Malaquias, eles não aceitavam. Não, nós somos inocentes. E esse povo chamou o bem de mal e o mal de bem. Tamanha era a sua transgressão. Como resultado, o resultado era a condenação do Eterno sobre Israel. Meus irmãos, a futurarização de Malaquias, que estava profetizando junto que aconteceu com Israel, quando se fala em fim do mundo. Elas olham o que aconteceu hoje, 2023, ela acha que Malaquias está falando de hoje, de 2023. Não, meu irmão, não, minha irmã. A Bíblia é bem clara. O que o Malaquias falou não tem nada com o que está acontecendo agora. Malaquias estava falando lá atrás, que o motivo era o próprio Messias. Por isso que a partir de agora eu vou mostrar para vocês o que Malaquias disse, para que vocês também possam entender a verdade da palavra. Malaquias 3. E chegar-me a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, verso 5. Então isso, queridos, não é para nós. Isso não é para nós. Não. Isso é um texto dizendo, dentro de um contexto rígido, que eu não posso descontextuar isso aí para trazer para cá. Porque Malaquias está dizendo isso para o tempo dele. Eu não posso pegar de lá e trazer para cá, conforme os falsos profetas faz sobre Malaquias 3:10 do dízimos. Porque se eu fizer isso, eu estarei te enganando, assim como o cristianismo está te enganando, como os líderes estão te enganando. Vamos mais um pouquinho para frente. Em Malaquias capítulo 4, verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, vem ardendo, todos soberbos, e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Malaquias capítulo 4, verso 1. Ou seja, seria uma destruição total, algo que jamais a terra viu e veria novamente. Essa é a verdade. Ah, mas teve outras guerras. Quantas guerras tem? A primeira guerra, segunda guerra mundial, terceira guerra, quarta guerra, quinta guerra. Mas não é. Aqui Malaquias está falando de lá. Então isso é uma mensagem clara. Não é uma ameaça sem sentido. Se foi anunciado, por que está sendo anunciado isso? Tudo aponta para uma crise iminente jamais vista na história da nação de Israel.
quando o Eterno julgou a nação de Israel. O dia estava chegando, o dia que arderá como fornalha. Que dia é esse? É um dia lá no futuro, daqui 2, 3, 4, 5 anos na frente? Aqui está falando de um período, e é um evento específico em que se não admite dúvidas e nem mentiras, porque nós temos provas robustas, nós não temos como torcer a verdade. Veja o que Joel profetizou antes de Malaquias, o profeta Joel, antes de Malaquias. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Joel, capítulo 2, verso 31. O grande e terrível dia do Senhor. Eu já vi muitos pastores dizendo do sistema religioso, leia isso, diz que é para o futuro. Futuro, de 2023 para frente. Vocês sabem que muitos fenômenos acontecem, só que o homem anteriormente não tinha a tecnologia que nós temos hoje para prever algo hoje, mesmo antes de acontecer. E muitas vezes acontecia, eles ficavam sem saber. E hoje eu vejo muito dos falsos pregadores, quando a lua de sangue, esses tempos atrás, o que eles dizem? Ah, Jesus está vindo! Quando acontece um terremoto, Jesus está vindo! Quando acontece uma inundação, Jesus está vindo! Quando aconteceu a guerra da Rússia lá com a Croácia, Jesus está vindo! Irmão, eu não posso remendar essas mentiras. Eu não posso apoiar essas mentiras, esses enganos, essas escatologias, esses teólogos. Eu não posso fazer uma coxa de retalho com a minha revelação. Não é a minha interpretação, não é eu. Eu estou mostrando para você o texto dentro dos contextos. É tão verdadeiro, que mais na frente, após a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu, nós vemos uma clara referência aonde Joel profetizou e Pedro profetizou. Vamos conferir? Vamos conferir o que o Pedro falou a respeito do profeta Joel? O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha, como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, capítulo 20. Pedro está dizendo aqui que o dia estava próximo, que ali estava acontecendo o quê? Derramamento do Espírito Santo. Quando que isso aconteceria? Nós encontramos no livro de Malaquias essa profecias, Malaquias 4, 5, vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Malaquias 4, 5. João Batista. Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Mateus 11, 4. Queridos, João Batista estava preso. Então ele ouviu falar daquilo que Jesus estava anunciando, do fim daqueles dias, o final daquele tempo, daquela era. Então ele manda perguntar: é você o Messias? Ou devemos esperar um outro? Você veio agora para causar o juízo, ou o juízo vai ser no futuro? E Jesus respondeu: voltem a João e digo-lhe o que vem e o que ouvem. Isto nos permite estabelecer o momento como um grande e terrível dia do Senhor. E dentro do contexto disso,
Nós não podemos de maneira nenhuma pensar, acreditar e falar que isso é no futuro. Se alguém disser que é no futuro, é engano. E você vai ter que fugir desse engano. A alusão é o julgamento da nação de Israel, quando a sua cidade e o seu templo foram destruídos e toda a política de Israel foi destruída. É disso que está se tratando, falando da segunda vinda do Mestre, do Cristo ressuscitado. E é importante você ressaltar que aqui tanto Isaías quanto Malaquias previram o precursor de João Batista, que Elias teria que vir antes do Messias, que veio na pessoa de João Batista. Então a vinda do Messias veio para restituir o homem, que é esse tempo que nós vivemos. Vamos ver o que Isaías fala sobre João Batista. Vamos ver o que Isaías fala. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda a nosso Deus. Isaías, capítulo 40, verso 3. De quem que Isaías estava falando? De quem que Isaías estava falando? Voz do clama no deserto. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejai. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias capítulo 3, verso 1. E no verso 2, tem uma confirmação com julgamento. Um julgamento que descreve o seguinte, veja, Malaquias capítulo 3, verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Quem suportará? Quem ficaria de pé no dia da vinda do Messias para acertar as contas com Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas de Deus, mataram os profetas, mataram o Messias, mataram os apóstolos. E no ano 70 veio o juízo sobre Jerusalém, a destruição de Jerusalém, com a chegada do general Tito, que não ficou pedra sobre pedra, foi tudo derrubado. Não existe mais o templo, não existe mais sacrifícios, não existe mais lei mosaica, tudo se cumpriu no ano 70, na destruição de Jerusalém. Oh, Pai, graças te dou por revelar aos teus pequeninos, Pai, que há tanto tempo, tantos anos foram enganados, assim como eu. Fiquei 25 anos enganado, enganando as pessoas a respeito da tua vinda. O Senhor já veio, oh Messias, o Cristo ressuscitado já voltou, já acertou as contas, já julgou o seu povo de Jerusalém, que é os judeus, e agora deixou a porta aberta para nós, os gentios. Eu só tenho que lhe dizer obrigado, muito obrigado, obrigado por me revelar essa palavra, que em nenhuma sinagoga se ouve falar isso. Um forte abraço a todos.